Esse é o segundo vídeo da minha série sobre .NET C Sharp, e nesse vídeo vou falar sobre o Visual Studio 2019, que é uma ferramenta essencial para nós desenvolvedores .NET, beleza? E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. Fora meu cabelo que ainda tá meio grande, né? Daqui a pouco isso aqui vai virar um capacete. E esse vídeo é um oferecimento de... ninguém. Porque ninguém me conhece. Ô, Cavalo, podia conseguir um patrocínio pra nós, né? Ele é da produção, o nome dele é Pierre e o apelido carinhoso é Cavalo. Bom, eu queria estar vestindo a minha camiseta do C Sharp hoje pra gente meter a mão no código e já sair desenvolvendo alguma coisa. Mas eu quase esqueci do querido Visual Studio, que é a ferramenta que a gente usa para trabalhar 40 horas por dia. 40 horas por dia. E ali, ó, programando, né? Então, decidi fazer esse vídeo primeiro, e aí no próximo a gente já começa no C Sharp, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos para a tela do computador. Se tu ainda não tem o Visual Studio 2019 instalado, é só pesquisar por ele e vir aqui nesse botão e baixar o Community 2019, que essa versão é totalmente grátis e tem tudo que a gente precisa. É a versão que eu vou usar nesse tutorial. E durante a instalação, tu vai poder escolher componentes a serem instalados. Aqui eu instalei somente o ASP.NET e o Web Development, mas tu pode ver que existe também Desktop, Universal Windows Platform, Mobile Development com Xamarin, Game Development com Unity e diversos outros aqui. Quando tu abrir o Visual Studio pela primeira vez, essa tela que vai ser exibida, que é a tela inicial. No lado esquerdo a gente tem os projetos mais recentes, que no caso aqui eu tenho um. E no lado direito é onde a gente pode clonar um repositório, abrir um projeto ou uma solução, abrir uma pasta local, criar um novo projeto ou simplesmente abrir o Visual Studio sem nenhum código. Então vamos criar um novo projeto e essa aqui é a tela de templates para criação de projeto. No lado esquerdo também tem os templates mais recentes que eu usei. E no lado direito a gente pode fazer uma busca por templates ou filtrar por linguagem, por plataforma. Então tu pode ver que a gente pode desenvolver para várias plataformas. E também por tipo de projeto. Como, por exemplo, se a gente quer desktop, tem aqui uns projetos de desktop, console. Ou a gente pode também digitar aqui. Pesquisar console e eu vou criar um console .NET Framework. Agora a gente configura o nome do nosso projeto e a pasta onde ele vai ser salvo. Eu vou nomear esse projeto myapp.console. E uma coisa que eu não gosto dessa tela é que ela copia, ela cria o nome da solução, ela copia do nome do projeto. Mas a gente tem que saber que em uma solução nós podemos ter diversos tipos de projetos, como por exemplo esse console app que eu estou criando aqui, mas a gente pode adicionar nessa mesma solução um aplicativo desktop, um projeto mobile, por exemplo, e assim por diante. Então, normalmente o nome da solution é um pouco mais genérico, digamos assim. E aqui a gente pode escolher a versão do framework, da 4 para cima. Eu vou escolher essa última, que é a que eu tenho aqui nessa máquina virtual. Bom, esse aqui é o Visual Studio, para quem não conhece. Tem até uma atualização, mas não vou baixar agora. Então agora eu vou falar sobre a interface, depois eu vou falar sobre como rodar e debugar aplicações, e também umas dicas de produtividade. Bom, aqui é óbvio, né? Temos o código, que é o principal do nosso programinha. No lado direito a gente tem o Solution Explorer, e aqui é onde a gente consegue visualizar todos os projetos que estão nessa nossa solução, ou também arquivos avulsos, digamos assim, que a gente pode adicionar aqui também. Aqui nós podemos, por exemplo, clicar com o botão direito na Solution, adicionar um novo projeto ou um existente, por exemplo. Nós podemos também abrir a pasta onde está essa solução para ver os arquivos. A mesma coisa pode ser feita aqui para o projeto. E se a gente navegar aqui pela pasta bin debug, a gente vai ver que não tem nada aqui. Então vamos compilar esse projeto. A gente pode clicar aqui em build, ou então simplesmente apertar Ctrl Shift B, que ele vai compilar nossa solução. Seria a mesma coisa que clicar com o botão direito na solução e apertar aqui, Build Solution.
Agora, se a gente voltar para o Explorer, a gente vai ver aqui. Nosso console app está aqui. E aqui embaixo do nosso código, a gente tem uma janela que se chama Output. É onde a gente vê a saída da build, da nossa compilação aqui no caso. E a gente pode ver que nosso código não tem problema nenhum, não tem nenhum issue. Se a gente digitar uma besteira aqui, a gente vai ver que vamos ter 2 issues agora. Se a gente clicar aqui, nós vamos para Error List. Essa página aqui é bem útil para nos mostrar tudo que tem de errado no nosso programa, com uma descrição, o projeto, o arquivo e a linha do erro. Então a gente pode dar 2 cliques aqui que a gente vai ser jogado diretamente para o erro que a gente criou. Isso que o programador faz, né? Cria erros, cria bugs para depois corrigir os próprios bugs. E assim a vida continua. Uma outra área interessante aqui é a área de Properties, embaixo do Solution Explorer, que nós podemos ver algumas propriedades de arquivos, por exemplo. Se a gente abrir a pasta do nosso projeto, formos em bin debug, ok, nós vamos ver esses arquivos aqui. Se, por exemplo, a gente adicionar um arquivo, vamos adicionar um text file, pode ser. Se a gente fizer uma nova build, voltarmos lá, ele não vai estar aqui. Para esse arquivo estar disponível lá no resultado da nossa build, nós temos que clicar no arquivo e aqui na área de Properties, nós vamos em Copy to Output Directory. A gente pode escolher Copy Always ou Copy If Newer. Agora, se a gente usar Ctrl Shift B de novo, o arquivo vai estar lá. Então, essa parte de Properties é interessante para isso. Ou quando tu estiver criando, por exemplo, um aplicativo desktop, que tem botões, janelas, controles, né, componentes, essa área aqui vai ser usada para modificar propriedades desses componentes. O Visual Studio 2019 também tem um terminal embutido. Se a gente apertar Ctrl e aquele acento circunflexo, acho que é. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Apóstrofe, sei lá, esse acentinho aqui. Ele vai te abrir o Developer PowerShell. E aqui nesse terminal a gente pode usar o Git, por exemplo. Se tu gosta de usar o Git por linha de comando. E, como diz aqui, é um Developer PowerShell. Então, a gente tem várias ferramentas que o .NET Framework disponibilizou pra gente aqui nesse terminal. E lembra que eu falei no vídeo anterior que as aplicações .NET elas são transformadas em código intermediário? A gente pode usar uma ferramenta daqui para visualizar qual foi o código intermediário criado para nossa aplicação. Primeiro, deixa eu adicionar um código aqui. Não te preocupa que no próximo vídeo a gente vai falar sobre C#, então se tu não sabe muito sobre a linguagem, eu vou conversar sobre tudo isso aqui, beleza? Então vamos compilar de novo, Ctrl Shift B. Já terminou. Agora eu vou voltar aqui no terminal. Entrar na pasta do MyAppConsole, bin debug. Veja que a gente tem o MyApp aqui. Se a gente executar ele, hello, tá escrito ali. A gente vai usar uma ferramenta chamada ILDASM, que é Intermediate Language Disassembler. E aqui, esse programinha feinho, a gente consegue navegar no nosso aplicativo aqui, entrar no main, dá 2 cliques aqui, e a gente vai ver o código intermediário que faz imprimir hello na tua tela do teu console. É isso aí. Outra telinha interessante aqui, do lado do Solution Explorer, junto aqui é o Team Explorer. E nessa tela aqui, tu pode controlar repositórios Git, criar novos repositórios, adicionar ou clonar, por exemplo. E se a tua aplicação já tiver um repositório Git, então tu pode criar commits por aqui, visualizar todos os commits dos branches, criar branches, e todas as operações básicas do Git são suportadas aqui. Eu gosto de usar o terminal, então essa tela aqui não é muito para mim. Mas isso é mais de gosto, né? Essa tela aqui tem muita gente que usa bastante e é bem funcional. Uma outra tela interessante que eu acho que é bastante usada é do NuGet Package Manager. A gente pode clicar com o botão direito no nosso projeto,
clicar em Manage NuGet Packages, que a gente vai ver essa telinha aqui. E um pacote NuGet é mais ou menos a mesma coisa que um pacote NPM, para quem conhece. São bibliotecas que estão disponíveis online, que elas não vêm por padrão no .NET Framework. Então aqui tem um monte de biblioteca que a gente pode usar. Podemos pesquisar também. Por exemplo, deixa eu adicionar essa aqui que eu criei. Aqui a gente pode instalar e já utilizar essa biblioteca na nossa aplicação. Ou a gente pode vir aqui também em View, Other Windows e Package Manager Console, que ele vai abrir um console para a gente poder trabalhar com pacotes NuGet. Isso aqui é um console PowerShell também, mas ele tem esses comandos disponíveis, como por exemplo install package. E aqui, se tu souber o nome do teu pacote, tu só digita e aperta Enter que ele vai instalar. É mais rápido, né? Do que ter que ir por aquela janela. Bom, agora vamos falar sobre rodar nossa aplicação, né? Se a gente vier aqui na parte de cima do Visual Studio, nós vamos ver que a gente tem a opção de Debug ou Release. Normalmente o Debug, como o nome já diz, para a gente debugar a aplicação. E o Release é quando a gente vai distribuir essa aplicação. Então ela vai ser otimizada e vai rodar mais rápido, porque ninguém precisa debugar ela. Aqui nós podemos escolher a arquitetura, NCPU tá ótimo, vai rodar em 32 bits e 64 bits tranquilo. E aqui a gente pode iniciar o nosso sistema. Se a gente apertar aqui ou apertar F5, tu vai ver que vai iniciar o debug da nossa aplicação e a janela vai simplesmente piscar. Isso não acontece com o .NET Core, porque a Microsoft já fez algumas coisas um pouco diferentes. Mas com o Console Apps do .NET Framework, o debugger vai se atachar no teu Console App e assim que ele terminar, ele já vai fechar a janela. Então, se tu quiser ver o que está acontecendo, ou tu vai ter que iniciar sem debug, que a gente pode clicar aqui, Start Without Debugging, ou então utilizar Ctrl F5. E agora a gente vai ver nosso Hello na tela e Press any key to continue. Ou se a gente quer debugar nossa aplicação e quer que ele pare, nós podemos usar o system console.readKey. Eu tenho que usar esse system aqui porque eu rateei. Como eu usei console no nome do nosso projeto, ele está em conflito com o system.console. Mas tudo bem. Então agora eu posso apertar F5. E o Hello vai estar ali. Se eu apertar uma tecla, vai fechar a janela. Para iniciar em modo debug, nós também podemos apertar F10. O que vai acontecer é, ele vai parar na primeira linha do método main. E aí com F10 a gente pode ir avançando linha por linha. Até finalizar nossa aplicação. A gente pode também adicionar um breakpoint. Se a gente clicar nessa barrinha cinza aqui, nós adicionamos um breakpoint aqui. Então se eu apertar F5, ele vai executar a minha aplicação até chegar nessa linha aqui. Então, ele já executou o hello. E agora está executando esse read key. Se eu apertar alguma coisa aqui não vai acontecer nada, porque ele está parado. Então eu tenho que dar um F5 aqui para ele continuar. E aí, a tecla que eu apertei antes já estava no buffer, então ele já fechou a tela. Uma outra coisa que a gente pode fazer também enquanto a gente está debugando é modificar o código. Por exemplo, se eu quiser dizer Hello World, enquanto ele está debugando aqui, eu mudei o código. Apertei F10 de novo, agora eu vou continuar. E ele modificou em tempo de execução minha aplicação, então isso é bem interessante. Uma das coisas que eu mais gosto do Visual Studio é o IntelliSense, que nada mais é do que ajudar a gente na hora de escrever nosso código. Então, ele nos mostra aqui diversos métodos, propriedades, tudo que esse tipo chamado console possui. E nos dá descrições também sobre o método. E isso é uma coisa que ajuda muito o desenvolvedor. E eu acho que o Visual Studio foi o primeiro ambiente de desenvolvimento que teve assim um IntelliSense que realmente funcionava
e era muito, muito poderoso. Acredito que hoje em dia a maioria das IDEs já tem a IntelliSense bem similar ao do Visual Studio. O Visual Studio também tem diversas teclas de atalho, como por exemplo Shift Alt igual, para a gente selecionar toda essa string aqui, por exemplo. E a gente pode apertar Ctrl ponto e a gente vai ter várias opções de refactoring aqui. Eu quero usar essa aqui, que é para introduzir uma constante local. Eu posso chamar ela de text, por exemplo. E já mudou nos dois lugares aqui. Eu não quero const, vou deixar uma string normal. E agora, se eu apertar F10, apertar F10 de novo, mais uma vez, a gente vai ver essa janelinha aqui embaixo chamada locals, que vai exibir pra gente quais são as variáveis que estão no escopo aqui dessa função. E essa variável text aqui a gente pode até inclusive alterar o conteúdo dela por aqui. Altera, aperta Enter, passa o mouse em cima, a gente vai ver que já alterou aqui. Se a gente dá um F5, tá alterado aqui também. Um outro lugar interessante que a gente pode usar para inspecionar e também alterar variáveis ou objetos é essa telinha aqui que se chama Immediate Window. A gente pode, por exemplo, não é bem C# que a gente executa aqui, tá? Mas é bem similar. Nós podemos inclusive mudar aqui. E nossa variável também está alterada. Eu posso criar uma função também. Por exemplo, se eu selecionar essa linha inteira aqui, apertar Ctrl ponto, aí clicar em Extract Method, vai criar um método para mim, com o WriteLine, que estava sendo executado antes. E aqui eu posso chamar qualquer coisa, por exemplo, WriteLine. E se eu apertar F10 aqui de novo, vou dar um F10, vou dar um F10, e aqui eu vou usar agora o F11, que o F11, se eu der um F10, ele vai simplesmente pular para a próxima linha. E nesse caso eu quero entrar dentro do método WriteLine, então eu vou apertar F11, ele vai cair aqui dentro. Além disso, existe essa janelinha aqui chamada Call Stack, que a gente consegue ver a hierarquia das funções que foram executadas. Ou seja, ele chegou na main, daí da main ele executou a WriteLine, e aí se eu continuar, se eu apertar F10 aqui, F10 de novo, ele vai voltar para main. Então, se tu tem uma aplicação muito complexa que chama diversos métodos, tu pode ir navegando entre a call stack para descobrir quem chamou quem. Isso é bem poderoso também. Uma outra tecla de atalho interessante também para debug é se a gente está debugando nossa aplicação, a gente aperta F11 aqui no WriteLine, digamos que esse método aqui seja bem extenso, ele execute outras coisas dentro dele, e tu deu uma olhadinha aqui e tu não se interessa mais pelo que vai executar aqui. Então, em vez de ficar apertando F10 até o fim, tu pode apertar Shift F11, que tu vai simplesmente voltar para o método anterior. Então facilita, né, ter que ficar apertando F10 que nem eu fazia antigamente, até voltar para o método anterior. São pequenas coisas assim que, se a gente memorizar, facilita bastante no desenvolvimento. Uma função interessante do Visual Studio também é a tecla Ctrl+Q, que vai abrir esse search aqui em cima. Com esse search a gente pode pesquisar um monte de coisa dentro do Visual Studio. A gente pode, por exemplo, já criar um projeto novo, que nem tá aqui um exemplo. A gente pode visualizar os temas. Themes, por exemplo, a gente pode mudar aqui. Se tu quer o Theme Light, por exemplo, você pode trocar aqui. Eu gosto do Dark, que o Light para mim ele é muito claro para meus olhos. Nós podemos, inclusive, abrir o Package Manager Console, se tu não quiser. Se tu digitar Package Manager Console, tu pode abrir por aqui. Se tu quiser mudar as fontes, por exemplo, fontes da fonte, ele vai abrir aqui as fontes do editor. Tu pode modificar o tamanho da fonte, a fonte em si. Então, tudo que tu consegue fazer por esses menus aqui, tu consegue pesquisar pelo Ctrl+Q, o que facilita bastante, em vez de ficar clicando, né? Uma tecla de atalho interessante também é o Ctrl+T, que é o Go To.
Tu pode ir direto pro teu program, por exemplo, ou pro teu text file. Eu normalmente uso Ctrl vírgula, que dá no mesmo, eu acho. Abre a mesma coisa. Ctrl vírgula ou Ctrl T. Se tu quiser modificar a tua instalação também, tu pode vir aqui em Tools e Get Tools and Features. Então aqui tu consegue modificar a tua instalação, adicionar novos componentes. E se tu fechar essa janelinha aqui, tu tem uma opção aqui no Installer que é em More. Tu pode exportar a configuração do teu Visual Studio e importar numa outra máquina. Por exemplo, ele vai salvar um arquivinho VSConfig. Tu pode transferir então para uma outra máquina. E por último, eu queria falar sobre as extensões, porque o Visual Studio ele é bem extensível. Se a gente vir aqui em Manage Extensions, tu vai ver que em Online existem milhares de extensões. Milhares. Uma das que eu mais gosto, por exemplo, é essa aqui, Productivity Power Tools. E tem muita coisa. Meu Deus. Tem até, se tu quiser desenvolver PHP com o Visual Studio, tem tools para isso. E muitas outras. Infinidade de extensões aqui. Então é isso aí, Dev. O Visual Studio está aí para nos ajudar. Uma ferramenta extremamente poderosa. Eu lembro os meus tempos de PHP, quando eu usava Eclipse e NetBeans. Aquilo lá era uma dor de cabeça, meu Deus. O IntelliSense era horrível. Não funcionava direito. Acredito que hoje em dia seja bem melhor, tá? Com certeza tá bem melhor. Mas o Visual Studio sempre foi pioneiro, assim, em ferramentas de desenvolvimento. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre C#. Então se tu tem alguma dúvida, eu acho que eu esqueci de mencionar alguma coisa importante, deixa um comentário aqui. E se tu gostou do vídeo, arrebenta esse botão de like aí. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço!